Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando início a mais um vídeo nessa manhã, né? Abençoada de sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, né? Mais um mês aí que tá caminhando já para o final, né? Segundo mês do ano. E espero que estejam todos bem, espero que estejam todos com saúde. Como ontem eu gravei um vídeo explicando a minha ausência, né? Mas hoje estou aqui, trazendo mais um vídeo para vocês, tá? Falando um pouquinho da palavra do Senhor. Mais um vídeo de motivação para sua vida, que você venha refletir, né? Refletir esse dia, essa sexta-feira, dando início aí ao final de semana, que venha ser um dia de reflexão para a nossa vida, um dia de gratidão também, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os sonhos, né? Como acredito que todo mundo conhece a história de José, né, do Egito, né, a história dele, que era o filho da velhice, né, de Jacó, tinha seus irmãos ali, e como ele era um filho que Jacó amava mais do que os outros, porque na Bíblia está escrito que Jacó amava mais ele do que os outros irmãos dele, por ser o filho da velhice e também por ser um filho muito obediente. Então, assim, né, Jacó gostar mais dele, amar mais a ele e deixar isso bem claro perante os irmãos dele, né? Então fez com que os irmãos de José criassem uma rivalidade contra José. Então eles tramaram vender José, matar José. Primeiro eles tramaram matar. Aí depois se arrependeram, né? Aí tramaram vender José. Como vocês conhecem a história, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Foi lá para o Egito, né? Chegou lá, ficou preso, né? Depois ele foi para a casa de Potifar lá. E a mulher de Potifar queria ter um caso com José. José, como era muito temente, obediente a Deus, José não aceitou. Então ela inventou aquela mentira pro marido dela, né? Falando que José tinha abusado dela. E resumindo a história toda, José passou por tudo isso. Só que José ele teve um sonho, e foi isso que contrariou mais ainda os irmãos dele. Lá atrás ele teve um sonho, e esse sonho, ele contou esse sonho. Que o significado do sonho seria ali que todos os irmãos dele iam se curvar diante dele, né? E outras coisas. Então, assim, antes disso acontecer, ele teve um sonho. Quando ele contou esse sonho, né, eles ficaram mais revoltados ainda e tudo, vendeu José, né? José foi para o Egito, foi vendido, ficou lá. E depois, tudo que José era tão temente a Deus, tão obediente a Deus, que tudo que José colocava a mão prosperava. A casa de Potifar começou a prosperar quando José apareceu lá. A partir do momento que José ficou na casa de Potifar, tudo começou a prosperar. E então Potifar teve ali uma grande confiança em José, colocou tudo nas mãos de José. José virou até o governador do Egito. E tudo prosperou muito bem ali no Egito, né? Sobre a gestão de José. Foi quando teve uma grande fome na terra e José, com todas a sabedoria dele, tinha armazenado, né, as coisas para o Egito. Então o Egito não teve fome. Toda a terra teve fome, menos o Egito. E aí foi quando todos foram atrás do Egito para conseguir as coisas. E foi quando José, os irmãos de José, o pai de José, acabou indo para lá também, né? Estou resumindo bem aqui, porque vocês já conhecem a história, né? Se vocês não conhecerem ainda, vocês vão lá no livro de Gênesis, que vocês vão conhecer a história de José. É uma história muito linda, história de superação, história de sonhos realizados. E aí José trouxe, os irmãos vieram, o pai dele veio, ficaram ali com ele, né? Resumindo tudo, depois de tudo que o pai dele achava que ele tinha morrido, depois de descobrir toda a verdade, resumindo tudo, todos foram morar lá,
né? E todos ficaram ali. O que eu trago assim, o que eu vejo, a reflexão dessa palavra, dessa história de José? É uma história de sonhos, né? Que José tinha um sonho, teve o sonho ali, e uma história de superação. Para o sonho dele ser realizado, olha o tanto de obstáculos que ele teve que enfrentar para o sonho dele ser realizado. Então, o que eu vejo, a meditação que eu trago hoje, nessa manhã, é que às vezes a gente tem um sonho, às vezes Deus tem uma promessa na vida da gente, mas a gente passa por tanto perrengues na vida que a gente pensa que não vai ser realizado aquele sonho, que aquela promessa que Deus fez não vai ser cumprida, não vai ser realizada. Só que aí, olhando para a história de José, dá um ânimo para a gente. Porque não existe, como eu já falei em outros vídeos, não existe vitória sem luta. Não tem como você vencer uma guerra se você não lutar ela, né? Quando a gente só vence se a gente lutar. Quando a gente vai fazer uma prova na escola ou em um concurso, alguma coisa do tipo, se você não fizer a prova, você não vai ter resultado, nem bom e nem ruim, porque você não fez, né? E aí vai ficar com aquele pensamento ainda, falar, poxa vida, talvez se eu tivesse feito, eu tinha tirado nota boa. E aí, se você fizer a prova, você passa, é aprovado naquela prova, você vai ter ali a vitória da prova que você fez. Do perrengue que você passou ali, você foi aprovado. Então, o mesmo aconteceu com José. José passou várias coisas e muito triste, porque era de dentro de casa. Saber que os irmãos ali de sangue, de dentro de casa, odiavam tanto ele, né? Então, assim, José passou por todos esses perrengues e foi vencedor, né? Foi vencedor, superou a prisão, superou a venda ali como escravo, superou tudo, superou a difamação que a mulher de Potifar fez contra a vida dele. Ele superou tudo isso. Mas por que José superou tudo isso? E virou governador do Egito? Porque ele tinha um sonho e uma promessa na vida dele. E ele não deixou, ele não saiu da presença do Senhor. Ele ficou no centro da vontade de Deus, ele não fez nada de errado. José podia muito bem, depois que estava lá, falar, já está tudo perdido mesmo, né? Deus não tá me vendo, Deus não tá nem aí para mim, porque tá acontecendo tanta coisa ruim comigo, né? Mas não, José, ele preferiu obedecer. Obedecer, continuar firme, continuar ali no centro da vontade de Deus. E tudo se encaminhou. Depois da prova, só foi vitórias. Então, é isso que acontece na nossa vida. Por mais que estejamos passando por dificuldade, por mais que estejamos passando por momentos difíceis na nossa vida, não podemos deixar de estar no centro da vontade de Deus. Não podemos deixar de estar no centro da vontade do Senhor, porque nós precisamos ser provados para ser aprovados, né? Não tem como o Senhor nos entregar uma vitória sem a gente ter lutado por ela, sem a gente ter guerreado por ela. Porque como que nós vamos receber um troféu se você não lutou por aquele troféu, se você não fez nada para estar merecendo aquele troféu, certo? Então, assim, seja lá o que você esteja passando, a mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão, para superação, para sonhos realizados. Se você tem um sonho para ser realizado e você se sente neste momento, está muito triste ou alguma coisa que você pensa que só está dando errado, não desanima não. Continua no centro da vontade de Deus, não murmura, porque às vezes Deus está próximo para entregar uma bênção para a gente. Chega a nossa vez da fila dele entregar a bênção. Aí nós murmuramos, aí nós voltamos lá para o final da fila. Aí temos que buscar mais, interceder mais. Então não vamos murmurar não. Vamos somente confiar em Deus. Vamos agradecer a Ele, como o apóstolo Paulo fala, né, nas cartas, que em tudo dei graça. Então vamos agradecer, porque se nós estamos numa vida de bonança, agradeça a Deus, porque foi Ele que concedeu. Se estamos passando por provações, agradeça a Deus, porque se Ele permite a prova, é porque Ele vai permitir a vitória. Seja lá o que estiver passando,
seja grato, agradece. É difícil, porque, né, no momento de diversidade, assim, é muito difícil a gente agradecer, a gente adorar, mas a chave de tudo é essa. A chave da vitória é essa. Que às vezes ora, às vezes jejuma, mas às vezes não vigia no falar, não vigia no sentir, no agir. E é onde nós perdemos a bênção. Então, que venhamos agradecer mais a Deus, ser grato a Ele, não fugir do centro da vontade dEle, continuar tendo uma vida de oração, uma vida jejuada, uma vida consagrada. E a vitória é certa. Em nome de Jesus, a vitória é certa. Amém? Esse é o vídeo de hoje, tá? Amanhã de manhã estaremos aqui com mais um vídeo. E que tenhamos um dia abençoado, tá? Repleto de bênçãos, de vitória. Que venha ser uma sexta-feira perfeita, né? Segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe seu lar, sua família, seus filhos, toda a sua parentela. E que todas as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais sejam derramadas em sua vida. Fiquem todos com Deus e até amanhã.